Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui do canal do Barbarrala. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero estar trocando uma ideia com vocês sobre a origem do Barbarrala, né? Eu repostei um vídeo, esse vídeo que eu repostei do Eu Puxando a Barba do Sérgio Monteiro, é um vídeo lá de 2019, né? E nisso o Barbarrala já existia e por aí vai. E aí no vídeo eu faço o seguinte comentário, né? Falei, não, eu comentei que foi o Barba Rala, foi você que me deu o apelido de Barba Rala. Eu fiz esse comentário com o Sérgio Monteiro, né? E aí um parceiro aqui que tá acompanhando o canal agora, o Malaman, ele disse o seguinte: "Ah, então foi o Sérgio Monteiro que deu o nome de Barba Rala?" E não, quem deu o nome de Barba Rala fui eu mesmo. Eu me dei o nome de Barba Rala. Só que o personagem, ele foi criado por pela amizade que eu tenho com o Sérgio Monteiro, né? A ideia que eu tava trocando com ele na época. Eu vou dar um resumo bem rápido de como surge o Barbarrala e aí a gente vai trocando uma ideia. Meu canal começou em 2016. 2016 o meu canal principal não deu visualização, tipo, de 2016 inteiro, do dia 8 de fevereiro de 2015 até o dia 31 de dezembro de 2016, meu canal não deu nada de visualização. Teve 13 inscritos e 926 visualizações. E eu postava 2 vídeos por semana. Então, o meu canal ele teve 0 visualização em 2016. Só que em 2017 o negócio mudou. Meu canal começou a crescer um pouquinho mais. Em 2017 eu alcancei 1000 inscritos. E por aí veio. E só que em 2017 eu acabei... Como que eu posso explicar para vocês? Meu canal cresceu, pá, se desenvolveu. E nisso eu fui conhecendo gente. Então conheci uma galera aí. No meio do caminho eu fui convidado para entrar num grupo, né? Num grupo de adventistas, né? Um grupo de adventistas. E lá eu conheci muita gente. Foi lá que eu peguei o contato da Maísa Ribeiro, uns parceiros aí que eu tenho até hoje e tal. E aí eu saí desse grupo, cara, porque assim, eu não sou um cara. Quem conhece o meu conteúdo do meu canal principal, eu, Clair Corsário, sabe que eu não sou um cara que eu fico falando de adventismo. Lá eu construí minha vamos dizer assim, eu construí meu nome aqui na internet, não como apologista adventista, como comentador adventista e tal. Não construí meu nome assim. Eu construí meu nome falando de grego e crítica textual, tradução bíblica, dando indicação de estudo. Então, eu cresci mais no campo grego, crítica textual, eixo grego, crítica textual, que é o forte do canal, mas falando alguma coisa de hebraico, falando alguma coisa de educação e por aí vai. Só que em 2017, final de 2017, início de 2018, o que aconteceu? Eu acabei pedindo para voltar para esse grupo e nessa época o Sérgio Monteiro estava estourando. O Sérgio Monteiro estava começando a estourar. Ele foi num debate do Vejam Só, foi em outro. E aí em 2018 foi o ano que ele mais foi, né? Mais foi, né? O 2018 e 2019 foram os 2 anos que ele mais foi no Vejam Só. E ele tinha acabado de ir 2 debates. E ele estava nesse grupo. Quando eu saí, ele não estava. E quando eu voltei, ele estava lá. E nisso eu conheci o Sérgio Monteiro. Né? E aí eu troquei ideia com ele, pá, batemos um papo. E foi bem naquela época que ele começou a discutir com o Martinez acerca dos fariseus, a ressurreição, né? Se Jesus cria, se os fariseus criam na imortalidade da alma ou não. E aí ficou nesse debate. Aí o Sérgio Monteiro mencionou Jacob Neusner, né, entre outros, e por aí vai. E assim, cara, eu não sou um cara voltado para a teologia adventista. Eu não fico assim, literalmente eu não tenho essa preocupação. Adolfo Clair, se você olhar para mim, se você for no meu canal, você não vai ver um vídeo meu defendendo a igreja adventista. Por quê? Porque meu eixo é grego, crítica textual, alguma coisa de hebraico, tradução bíblica e bronca, e educação. Não é adventismo, né? Eu sou adventista do sétimo dia, sou batizado desde o dia 13 de fevereiro de 2011, frequento a igreja desde o final de 2010, né? Mas eu não sou um cara preocupado com isso dentro da internet. Não era, né? Pelo menos eu não era nesse sentido. E aí o que aconteceu? Eu comecei a acompanhar esses debates, então comecei a ver a interação, como que o adventismo era tratado por outras pessoas, como que o adventismo era visto, porque eu nunca tinha parado para estudar isso.
Os últimos anos da minha vida foi dedicado ao estudo do grego e da crítica textual. E quando eu comecei a emergir, principalmente dentro da dentro do YouTube, da teologia, então tinha muita coisa que eu tava literalmente por fora, tá ligado? Literalmente por fora. Só que, por causa do Sérgio Monteiro, né, eu acabei me adentrando nessas tretas. E eu sou um cara que, assim, quando eu faço alguma coisa, eu caio de cabeça mesmo, né? E aí, o que acontece? O Sérgio Monteiro tava nessa discussão. E eu tava vendo que o oponente dele não tava nem entendendo o que o Sérgio Monteiro tava falando, né? O Martinez da KCP. Ele não tava entendendo. Eu falei, cara, o Sérgio Monteiro tá falando muito difícil. E aí eu fiz o quê? Fui lá e gravei um vídeo. Gravei um vídeo, Sérgio Monteiro, KCP e os fariseus. E eu gravei esse vídeo e coloquei no meu canal. E depois eu fui lá e gravei um outro vídeo. E o que aconteceu? Eu percebi que o meu público estava acostumado com grego e crítica textual. E de fato eu construí meu eixo no YouTube dessa forma. E aí eu parei, pensei, falei, cara, teve gente que reclamou, teve gente que elogiou, um público que não me conhecia começou a me seguir, né? Aí eu falei, quer saber? Eu tava numa sexta-feira à tarde, num tempo nublado, lá em Maringá, eu tava trabalhando do outro lado da cidade. E eu tava pensando nisso, cara. Eu falei, cara, eu preciso resolver isso. Né? Eu preciso falar, né, sobre adventismo, sobre essas coisas. Mas o meu canal não dá. Não dá porque o meu público não está acostumado com isso. E eu mesmo não tenho essa intenção de ficar falando de adventismo toda hora. O que eu faço então? Aí o que eu fiz? Nisso meu canal tinha 1000 e pouquinho inscritos, tava com 1200, alguma coisa assim. E aí eu parei, pensei, e aí eu criei um personagem. Nisso eu lembrei de um amigo meu, Marcos Ducati. Marcos Ducati, ele ia pro trabalho, ele trabalhava com a gente de servente, ele era servente ou pedreiro e tal. E ele trabalhava com uma bandana laranja, cara. Ele trabalhava com uma bandana laranja. E eu rachava o bico da risada, porque eu achava da hora, porque combina com ele, né? Porque ele é um. Só pra você ter noção, o Marcos Ducati deve ter uns 1,90m, 120 kg, uma barbona mó grande e tal. E aí, velho, imagina, o cara, muito da hora, muito da hora. E ele com aquela. Ele usava aquela bandana pra não cair massa no cabelo e tal. E aí eu lembrei do Marcos Ducati nessa cena. Aí eu falei, cara, bandana. Tem que ter bandana. Fora que também tem um outro personagem que eu gosto pra caramba, que é o Nando Moura. O Nando Moura ele usava bandana. Mas eu nem me toquei que o Nando Moura usava bandana. Eu me toquei por causa do Marcos. Eu foquei no Marcos. O Marcos usava bandana. Eu falei, cara, bandana. O que dá pra fazer? Eu posso criar um personagem no meu canal. Eu posso criar um quadro desse personagem falando de adventismo. Né? Falando de adventismo. E aí, beleza, né? Eu cheguei, liguei pra minha esposa. E eu pensei, cara, mas sobre o que? Ele precisa ter uma bandana? Pera aí. Eu vou criar um personagem. Eu não tenho barba. Sérgio Monteiro tem barba, eu não tenho barba. Então eu vou criar o personagem Barba Rasa. Barba Rasa. Falei, Barba Rasa. Beleza. Bandana. Tem que ter. Eu não tinha bandana, eu só imaginei a bandana e tal. Falei, bandana, barba rasa. O que eu posso fazer, cara? Como eu sou muito zoeiro, eu falei, pirata. Tapa-olho. Lê pirata. E como a minha esposa fala francês, minha esposa é fluente em francês, eu não sei porra nenhuma de francês, mas minha esposa é fluente em francês. Ela que me ajuda nos meus estudos em francês aqui. E aí eu falei, cara, lê pirata, barba rasa. Pô, da hora. Quando eu tive a ideia, eu peguei o telefone, isso foi uma sexta-feira, liguei pra minha esposa e falei, Maria, vê na internet como é que se faz um tapa-olho. Ela, o quê? Um tapa-olho. Mas por quê? Porque agora você é casada com um pirata, né? Ela falou, não, sou contra isso, sou contra aquilo, sou contra, não sei o quê. Falei, não, beleza. Chega em casa, a mulher falou, eu vi o vídeo, é assim, ó, você vai ter que comprar um elástico, e vai comprar papel EVA. Papel EVA. E aí a gente fomos no mercado, compramos umas coisas no mercado, e aí eu passei na lojinha da frente, já comprei lá uma coisa de EVA, tanto que é esse tapa-olho aqui, e eu uso ainda até hoje esse pedaço de EVA aqui como apoiador de mouse, né? Como mousepad.
E aí a gente colou, tal, ficou. Só que aí depois ele descolou, né? Então eu prendi com coisa. E aí, daí foi criado o tapa-olho do Barba Rala, né? Barba Rasa, né? Então era Barba Rasa. Eu comecei com Barba Rasa. Eu fiquei em dúvida entre Barba Rasa. Aí eu cheguei no banheiro, pá. Cara, eu preciso colocar alguma coisa na cabeça. Aí eu cheguei no banheiro e vi um pano vermelho. Vi um paninho vermelho, assim, pá. Vi um paninho vermelho, assim. Eu já arranquei dele. Pera aí. Pá. Pá. Aí depois fomos lá, fizemos o tapa-olho, né? Eu sempre coloco o tapa-olho por baixo. Pá! Tá criado. Le Pirate Barba Rasa. Então, inicialmente foi isso, Barba Rasa. Só que eu falei, cara, não vai Barba Rasa? Pra ter a Barba Rasa, eu ainda tenho que ter barba. Eu não tenho barba. Então, Barba Rala. Então eu criei o personagem Barba Rala. E até pedi pra um dos apologistas, que o cara vivia brigando com o Adventista, pra fazer a intro pra mim. Falou, faz uma intro pra mim aí do Barba Rasa. Ele foi lá, fez. Aí depois no dia seguinte eu decidi mudar o nome pra Barba Rala. Aí eu lancei o personagem no meu canal principal, né, o Euclair Corsar. Só que aí, cara, eu comecei a produzir muito vídeo e tal, e aí eu falei, cara, não, o canal tá perdendo foco, e eu fiquei com medo do Barba Rala, né? Aí foi criada a intro, foi criado o personagem e tal. Eu fiquei com medo, cara, porque quando eu começo a fazer uma coisa, ó, é paulada, é pau, é choro, não tem choro, eu não paro. E aí eu falei, cara, não, vou fazer o seguinte, eu fui lá e criei um segundo canal, que eu chamei de Barba Le Pirate Barba Rala. E aí eu tirei os vídeos do Barba Rala que tava nesse canal, que eram cerca de 12, 13, e joguei todos eles no canal do Barba Rala. E o Barba Rala, em 2 meses, ele bateu 300 inscritos em 2018. Não sei que período do ano, mas foi lá para 2018. Da metade do ano para frente. Dessa conversa, dessa troca de ideia com o Sérgio Monteiro e tal. E aí, velho, o Barba Rala começou. Pá, e aí, velho, a gente foi fazendo a fama. E aí surgiu o Barba Rala. Então, o Barba Rala não foi o Sérgio Monteiro que deu o nome de Barba Rala, mas foi, assim, pelo convívio com ele que eu acabei criando o Barba Rala. E aí entrei na apologética. Depois disso, logo em seguida, por causa da treta da ressurreição de Moisés, o Nelson, que é a equipe do Leandro Quase, acabou entrando em contato comigo para pedir para gravar um vídeo, né, por causa de um vídeo que eu tinha gravado, né, citando 16 dicionários, 13 dicionários de grego, refutando o Martinez, né, sobre uma palavra em grego lá. E aí o resto da história eu acho que os veteranos aí conhecem. E nisso, posteriormente foi criada a Liga Apologética, e aí houve desfeita, em parte culpa minha, em parte porque cada um também tem seus projetos. E bola pra frente. Então foi assim, foi essa a história do Barba Rala. E o Barba Rala, ele começou com um cara um pirata, né, perseguidor de apologistas anti-adventistas, né. Eu comecei com esse projeto, só que eu fiquei com medo, cara, sério. Em 2018 eu olhava, eu falava, porra, eu postava um vídeo no Barba Rala, dava lá 100, 150 visualizações, 200, 300, eu falava, caraca, mano. E aí eu postava um vídeo no meu canal principal, e o canal dava 50, 60. Falei, mano, Barba Rala vai ultrapassar o meu canal principal, velho. E eu vou ter que ficar no personagem. E esse é um dos motivos que eu sempre tô criando e descriando o Barba Rala. Criando e descriando. Porque hoje ele é uma parte importante de mim. Esse canal aqui é uma parte importante de mim. Tanto que eu já criei 3 vezes esse canal. Recriei e criei e recriei 3 vezes. E nisso eu não era conhecido do meio adventista. Na verdade eu não sou. No meio da internet adventista, no meio dos círculos adventistas, eu não sou conhecido, né? Mas por causa dessa cena, né, de estar em contato com o Sérgio Monteiro, depois aí com o Nelson do Leandro Quadros e tal, muitos inscritos adventistas começaram a me acompanhar, porque até então, eu vou ser sincero, as pessoas que me acompanham são batistas, presbiterianos, assembleianos, não adventistas. Adventismo, zero. Os adventistas que me acompanham, cara, é zero. Porque, cara, que adventista tá estudando grego e crítica textual? Ih, mano, é raro.
E nessa cena, 2018, foi criada a Liga e tal, a Liga Apologética, a gente meteu bronca, pá. E aí o que eu fiz? Eu desfiz o canal do Barba Rala, porque não dava pra mudar o nome, né, mudar o dono. Desfiz o canal do Barba Rala e comecei a trabalhar com a Liga. Depois da Liga eu saí, voltei de novo com o canal da Liga. E aí, por fim, depois acabei mantendo uma pegada na Liga e recriei o canal do Barba Rala. Esse canal do Barba Rala, segundo o canal do Barba Rala, foi até 600 inscritos. Aí depois eu dei esse canal para um amigo. Depois o canal da Liga, eu acabei passando pro Severino Breda, né? Passei o canal da Liga para ele, por questões financeiras também. E eu também não tava dando conta de que ter um canal com 5 mil inscritos. E eu não tava tendo tema, porque, como eu disse, o canal, o adventismo, a apologética, ela me cansa. Ela me desgasta, porque eu comecei a ver que dá muita visualização. Pô, se eu gravar vídeo arrumando treta com o pessoal aqui, dá muita visualização. Mas me desgasta demais. Ter o personagem de Barba Rala me desgasta mais. Porém, por outro lado, ele é necessário, porque muita gente me pergunta sobre adventismo. Muita gente que me pergunta. Então, como eu não vou falar de adventismo no meu canal principal, como eu já expliquei, eu falei, não, eu vou recriar o Barba Rala e quem quiser saber, pergunta aqui. E aí, cara, eu comecei com esse papo aí, velho. Foi criado o Barba Rala e estamos aí desde 2018. Desde a metade de 2018 pra frente, assim, cara, estamos aí. E eu literalmente tenho medo, cara. Tenho medo do que o Barba Rala é. Sabe? Eu tenho medo. E é estranho, cara. É estranho porque ao mesmo tempo em que eu me divirto, né? Ao mesmo tempo que eu crio esse personagem, coloco tapa-olho, zoom, faço duas respostas, me assusta, cara. Me assusta porque eu sei que é um tipo de conteúdo que se eu começar a focar demais, eu não consigo. Não é que eu não consigo voltar, eu não consigo produzir. Porque para produzir conteúdo eu preciso assistir muito conteúdo tóxico. E isso acaba com os meus estudos. Por quê? Eu vou ter que gravar de um assunto que eu não domino, que é doutrina adventista. Então eu não domino de doutrina adventista, eu não domino esse assunto. Os meus 10 anos foram estudando grego, crítica textual, e não doutrina adventista. Né? Para ser o pirata barba rala a todo momento, eu preciso estudar muita profecia. Não estou dizendo que eu não estude, mas eu não sou especialista, eu não sou um cara que tem muitos livros de profecia, eu não sou um cara focado em falar de profecia. E para ser adventista, para você produzir conteúdo para um canal adventista, você tem que estar fazendo isso. Assistindo os críticos, gravando conteúdo, produzindo conteúdo bom, positivo. E o ser adventista para mim é muito difícil. O focar no adventismo para mim é muito difícil. Por quê? Porque eu construí minha carreira, né, vamos dizer assim, minha fama como professor de grego e crítica textual. Enquanto que eu estava criando Barba Rala, enquanto eu produzia conteúdo para o Barba Rala, eu estava produzindo e liderando uma equipe, uma sala de crítica textual, né? Um curso de crítica textual que hoje está disponível lá no meu canal principal, o Clairo Corsário, né? Então foi isso, cara. Só que hoje, para mim, é uma maneira muito interessante de extravasar o Barba Rala, o meu lado adventista, porque eu acho importante isso, né? Hoje eu, por causa das amizades também que eu fiz dentro do adventismo, eu quis fazer, eu preciso falar sobre adventismo, porque cara, a galera curtiu, velho. Eu achei que assim, e eu fiz o Barba Rala pra ser odiado pelos adventistas, né? A minha ideia, porque eu sou um cara do foda-se, foda-se. E o adventista, ele é tudo certinho. O adventista, você olha o Leandro Quadros, olha o Sérgio Monteiro, olha o Rodrigo Silva, olha os teólogos adventistas, são tudo certinho, mano. São tudo certinho, né? Olha Michelson Borges. Eles querem passar seriedade, eles querem passar tranquilidade, eles querem passar paz. E não tá errado, não tá errado. Eu não sou esse tipo de pessoa, não tá errado, não tô condenando, não tô dizendo que isso esteja achando ruim com isso, não. Você olha pra eles, cara, não, eu vou criar o cara mais louco, o cara mais debochado, o cara mais maluco que vocês puderem imaginar. Aí eu criei o Lepirato Barba Rala, teólogo de tapa-olho, que não tem vergonha na cara. Até fizeram o rap.
Um amigo meu fez um rap pra mim, falou, teólogo de Itapaulho não tem vergonha na cara. Apresento pra vocês, Lê Pirata Barba Rala. É os manos de direita nas favelas do Brasil. Aqui é o mano Barba Rala sem usar mini de... Ah, mano. Eu rachei, velho. Então, assim, eu criei com essa intenção de o Barba Rala ser odiado pelos adventistas. Literalmente. Porque é tipo o bobo da corte. Literalmente. Não, eu não tenho medo de dizer isso. Eu criei o Barba Rala com essa ideia de ser o bobo da corte. Aquele cara que fala as coisas escrachado, na zoeira. Não que eu não seja assim, eu sou assim, velho. Eu sou assim desse jeito. Mas, tipo, fica muito mais engraçado quando você tem o quê? Um tapa-olho, pá. E o. e o. E aqui, ó. Pá, mano, fica muito doido, velho. Fica muito doido. Fica muito da hora, cara. Então, assim. E aí. Você não precisa de dois olhos pra ver, cara. Então eu criei o personagem Barba Rala pra ser esse personagem escrachado. Depois veio o chapéu, né? Chapéu de capitão, pá. E aí, velho. Só que o problema é que os adventistas amaram. Os adventistas amaram Barba Rala. E aí, cara, eu não consigo, porque eu fiz amigos pelo meio do caminho. Fiz amigos, troquei ideia. Mesmo escrachado, mesmo zoeiro, mesmo isso. Eu fiz amigos que não dá mais pra desvincular. E o Barba Rala hoje, ele ainda existe por causa de duas coisas. Por causa que eu sinto eu sinto necessidade que preciso falar sobre adventismo. É claro, da minha perspectiva. Pode ser que eu esteja equivocado. E preciso também, às vezes, direcionar aqueles adventistas que precisam de uma direção. Só que precisam ser direcionados e muitas vezes o pastor não consegue direcioná-los. Então vamos meter bronca. Vamos meter bronca. Então o Barba Rala ele tem essa dupla função hoje. E aí, inicialmente começou como o Barba Rala começou como um perseguidor de apologistas, a ponto que, como isso me cansa, eu falei, não, vou falar sobre mundo adventista. E aí o que eu fiz? Hoje eu venho e falo sobre mundo adventista. Então eu venho, sento aqui, troco uma ideia com vocês, faço uma live, falo sobre lição da escola sabatina, falo sobre sermão. Os vídeos do Barba Rala eu perdi, né? Tava salvo no HD, o HD eu acabei apagando. Então, aqueles vídeos mais antigos, eu refutando Jamierson, Martinez, Elias Soares, né? Esses aí vocês não vão encontrar mais. Quem viu, viu. Quem não viu, a gente regrava de novo. Fique tranquilo, num dado momento. Só que assim, eu tenho outras lutas, outras preocupações maiores, né? Como eu disse, eu tenho hoje eu não tenho tanto medo do Barba Rala, e se o Barba Rala bombasse hoje, se esse canal aqui bombasse, batesse 1000 inscritos e começasse a monetizar o canal e o canal fosse crescendo infinitamente, eu tocaria sem problema, com mais frequência, né? Mas não projeto, não tenho pensamento de projetar esse canal para fazer isso, mas se acontecer, eu estarei mais frequente aqui, sempre estarei gravando um vídeo ou outro, mas hoje eu não tenho tanto medo mais do Barba Rala, como eu tinha lá em 2018, literalmente, eu não tenho mais medo disso, e é isso, né? E é isso, né? Porque eu também quero construir minha carreira, né? Eu quero construir uma trajetória minha como professor de história, né? Então eu acabei criando um outro canal, um outro personagem por causa do Barba Rala, né? Foi criado, eu ganhei um outro apelido na internet como Sagat. Por causa do vídeo que eu postei com sem tapa-olho, careca, com tapa-olho, pá. Agora você é o Sagat, aí eu coloquei depois da febre amarela. Aí eu criei o canal também, acabei criando o canal do Sagat. Hoje ele tem o nome de Adolfo Clair, né? Mas ainda assim na intro tem a foto do Sagat chegando perto, porque no meio dos professores de história, essas coisas assim, os caras me chamam de Sagat, né? Então, no meio adventista, meu apelido é Barba Rala. No meio dos professores, Sagat, né? E aí, é isso, entendeu? E aí eu tô nessa construção de fazer minha caminhada como historiador, como professor de história. E aí eu tô construindo minha rotina dessa forma. Então, eu mantenho meu canal principal de grego, lá que tem 14 mil inscritos enquanto eu gravo esse vídeo. Tô com esse aqui do Barba Rala de 100 inscritos, sem a preocupação nenhuma de crescer. Vou postar um vídeo de vez em quando aqui, de vez em outro. Quando o canal bater os 1000 inscritos, as 4000 horas e tal, aí a gente começa a bater um pouquinho firme, né?
bater um pouquinho firme mais nesse canal. Mas eu tô pegando pesado também no meu canal de historiador, né? No meu canal Adolfo Clair. Tô pegando firme e forte nesse canal. A ideia, tô postando 2 vídeos por dia lá, porque a ideia é fazer o canal bater os 1000 inscritos mais rápido. Ele já tá com 700, indo para 600 inscritos, né? Tá com 600 inscritos enquanto eu gravo esse vídeo. E a ideia é essa, eu construir eu segui minha rota como historiador, né? Minha rota como historiador e pegar mais leve com a teologia, apesar de eu estar tendo dificuldades, né? Mas pegar mais devagar. Mas o Barba Halley sempre vai estar aqui. Se ele não estiver aqui, se eu decidir apagar esse canal e fazer outro, a ideia vai ser sempre essa. Porque a ideia é ser um pirata maluco viajante, né? Ser um pirata maluco viajante. Não pretendo olhando hoje, cara, não que eu tenha amadurecido, mas olhando hoje eu falo, cara, imagina assim daqui 10 gerações ou daqui 2 gerações se Jesus não voltar e os caras falam assim, ah, você já conhece lá o pirata Barba Rala, o apologista pirata Barba Rala, mano. Então assim, é um meme, então o Barba Rala é um meme, e às vezes tem debate que os caras falam, ah, grava um vídeo aí como Barba Rala pra nós, eu vou lá, gravo um vídeo zoando com os caras, com tapa-olho, já imaginei umas cenas e tal. E assim vai, cara, e assim vai. Então, a ideia é essa, é ser um pirata que viaja pela internet, que navega e que não tem rumo certo, não tem rumo certo. Então aqui é um meme, não tenho a pretensão que esse canal venha a ser grande, não tenho a pretensão. É um canal que eu faço porque eu gosto. Se eu vim falar de adventismo aqui é porque eu gosto. Se eu trazer um convidado aqui pra gente falar de adventismo é porque eu gosto. Se eu decidir falar alguma coisa que fortalece a igreja, é porque eu gosto. É porque eu vejo necessidade e estou com o espírito para fazer isso, né? Estou no dentro dessa pegada, né? Então, esse é meu plano, essa é a minha intenção, né? E com todo respeito, essa é desse jeito que eu quero seguir. E essa é a história do Barba Rala, né? Então, não foi o Sérgio Monteiro que deu o nome, mas foi muito ligado a ele. Foi muito ligado a ele. Acho que sem Sérgio Monteiro não teríamos Barba Rala. Vocês não teriam Barba Rala. Porque, cara, eu tava pouco me lixando pra treta adventista. Pouco me lixando. Nem Vejam Só eu assistia, pra você ter noção. Eu não assistia Vejam Só. Cara, eu tava preocupado em ler livro, de crítica textual, de grego e tal. Só que aí eu comecei a ver que existe sim a necessidade de bons apologistas na internet. Eu nem me considero apologista, não me considerava. Hoje eu me considero um pouco mais. Me considero um pouco mais apologética porque faz parte do meu perfil, né? Eu sou muito maluco, sangue quente, né? Então acho que é o prato cheio para qualquer, é a personalidade perfeita para apologista. Não sou apologista de debate ao vivo, mas eu acho muito importante ter que gravar vídeos aqui, defender a fé, não só a fé adventista, mas a fé cristã como um todo, né? Porque hoje o contexto que nós nos encontramos é muito mais pesado no meio de ateísmo, né? Então, a minha ideia é essa, é seguir em frente. E se você gostar desse projeto aqui, cara, só se inscreve, compartilha com os amigos. E a ideia é essa, ter um canal para trocar uma ideia com amigos e falar as coisas, sabe? Assim, falar aquilo que eu não posso e aquilo que eu não quero falar em outro lugar, né? E aí hoje até tô no meu canal principal, lá alguém vem falar de adventismo, eu falo, não, vai lá, se inscreve no Lei Pirata Barba Rala e pergunta lá que eu respondo. É assim. Hoje o cara fala alguma coisa no meu canal sobre adventismo, eu simplesmente apago, deixa rolar, e sim vai, né? E tamo junto no campo de batalha. Deus abençoe vocês. Capitão Barba Rala à disposição. E espero que esse vídeo tenha sido útil.